Boa tarde aí para você fera do terceiro ano que está assistindo a essa aula ao vivo agora com a gente nos nossos canais do EducaPE. Ou bom dia ou boa noite se você está assistindo aí em outro horário essa aula gravada. Eu sou Aquiles Cavalcante, a gente está juntos mais uma vez, dessa vez agora para fazer revisão, para rever alguns conceitos que nós desenvolvemos ao longo do ano, para refrescar a nossa memória lá para o vestibular. Então você que vai fazer o Enem, você que vai fazer o SSA, se liga aí nas questões em que a gente vai resolver, porque são extremamente relevantes. Os conceitos que nós vamos revisitar certamente aparecerão aí nas tuas provas, tá certo? Antes da gente iniciar essa aula, já com a resolução de questões, eu queria te convidar lá para ir no Instagram, Aquiles_Cavalcante. Me procura lá porque a gente tá aí para ajudar, tá certo? Se você tiver uma dúvida, precisar de uma força, uma ideia desse material, seja você estudante, seja você professor, a gente tá aqui para somar aí com a melhor educação do Brasil, tá certo? Então, dado esses recados, vamos embora lá para a resolução de questões. Olha o que diz aí na nossa primeira questão. É uma questão relacionada à energia nuclear, à radioatividade, para ser mais exato, né? É um assunto de físico-química, mas que é abordado no SSA 3 para o terceiro ano, tá? Então, tanto pode surgir no Enem, como foi o caso aí, como no Sistema Seriado de Avaliação da UPE, fase 3, para os terceiros anos. Veja o que diz aí a questão. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa, deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba nuclear, né? Então a gente tem aí algumas alternativas. Então a primeira alternativa, a letra A, ele fala em fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons, né? Então essa é uma reação clássica. Eu tenho o átomo de urânio, o de massa 235, porque é o radioativo, e aí eu vou bombardear esse núcleo de urânio com um nêutron. Ao fazer isso, né, ao lançar sobre o núcleo dele nêutrons acelerados, esses nêutrons entram no núcleo do urânio, desestabilizam a sua estrutura e faz ele se partir, gerando o que a gente chama de fissão do núcleo, nesse caso do núcleo de urânio. Essa fissão faz com que seja liberada uma quantidade maior de nêutrons. Nesse caso aí, 2 nêutrons para ser mais específico, né? Veja que entra um nêutron na estrutura do urânio, desestabiliza ele e esse novo urânio agora gera 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons acelerados vão colidir com mais 2 átomos de urânio e aí o processo vai crescendo de forma exponencial. Esse excesso de nêutrons livre dos átomos, dos núcleos atômicos, sofrerá um decaimento nuclear, produzindo uma grande quantidade de energia. Essa é a fonte de energia da fissão nuclear. Então a letra A é uma alternativa correta, tá certo? Olha o que ele diz aí na letra B. Fusão nuclear do hidrogênio provocado por prótons. Existe também essa reação, né? Uma reação nuclear. Eu posso ter átomos de hidrogênio, por exemplo, o deutério, realizando um processo de fusão com o trítio, ou seja, um outro hidrogênio de massa 3. Nesse caso, ao invés dos átomos se quebrarem, se separarem em pedaços menores, eles vão se unir. 2 átomos menores se transformando num átomo maior, que é o hélio, tá certo? Nesse caso aí, eu vou ter o hélio de massa 3 e vou ter a liberação também de nêutrons. Veja que, tendo nêutrons sendo liberados, eu vou ter a energia sendo produzida. A diferença maior aí é que não se trata de uma fissão, mas sim de uma fusão, tá? Essas armas nucleares que têm sido utilizadas, na verdade que já foram utilizadas, são armas à base de fissão nuclear. Hoje já existe uma ameaça
de armas de alguns países utilizando ou fazendo testes de armas de fusão nuclear. Essas armas de fusão de hidrogênio, elas têm um potencial destrutivo muito maior e elas também são bem mais compactas, são bem mais reduzidas, o que permite que foguetes que vão arremessar essas bombas de fusão ou de fissão possam alcançar distâncias maiores, até o que se chama de distâncias intercontinentais, né? Eu estou no Japão e aí eu pego um míssil e lanço até os Estados Unidos, até o leste, ou melhor, até o oeste europeu. Então eu consigo fazer uma grande distância, uma vez que essas bombas de fusão são mais reduzidas, tá? O equívoco da letra B é porque ele fala que essa fusão, a energia ela é provocada por prótons, e a gente já viu que não são prótons, na verdade são nêutrons, tá certo? Então isso é o que faz a alternativa aí ficar falsa. Na letra C, a gente tem a desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons. Então a gente tem duas coisas aí falsas. Quais são essas duas coisas aí que estão falsas, né? Quando ele usa o termo desintegração em energia nuclear, é um termo muito forte. A gente está falando em destruição, né? É como se estivesse esfarelando e desaparecendo. Então não é isso que acontece. Existem bombas nucleares que, ao invés de serem feitas de urânio, são feitas de plutônio, é um outro elemento radioativo. E a lógica é a mesma, é jogar nêutrons dentro da estrutura do plutônio, deixá-lo instável e fazer ele sofrer fissão, se quebrar em pedaços. Ao se quebrar em pedaços, ele emite mais nêutrons no ambiente e, consequentemente, desencadeia a reação. Então, desintegração é um termo muito forte, a gente deveria utilizar aqui a palavra fissão, porque a gente está quebrando em pedaços menores, e o que provoca a liberação dessa energia não são elétrons, mas sim os mesmos nêutrons em sempre. Na letra D ele fala a associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons. Então aí ele já mistura tudo, né? Quando a gente utiliza chumbo ou grafite, por exemplo, a gente usa esses elementos quando eu quero barrar a dissipação, o espalhamento dos nêutrons. Então, numa reação nuclear, eu coloco o chumbo ou eu coloco o grafite como forma de conter parte desses nêutrons para evitar que a energia exploda de uma maneira desenfreada. Então, num reator de energia nuclear, eu utilizo o mesmo princípio da bomba nuclear. Eu utilizo urânio. E qual é a diferença para não gerar uma explosão que destrói tudo? Eu utilizo placas de chumbo, eu utilizo barras de grafite como forma de reduzir a quantidade de nêutrons que estão sendo emitidas e como uma forma de controlar a velocidade da reação. Então a reação se processa de forma mais lenta, liberando energia que pode ser absorvido pelo reator sem que ele seja destruído, tá certo? Então nada de usar associação de chumbo para ter uma bomba, não faria sentido. E utilizar pósitrons. Pósitrons são a antipartícula dos elétrons, né? Estruturas que são semelhantes aos elétrons, mas de carga oposta. Então também não tem nada a ver. E na letra E, ele fala em decaimento radioativo do carbono, provocados por partícula beta. O decaimento radioativo do carbono é um processo extremamente lento, que dura aí milhares de anos para acontecer. E não faria sentido a gente utilizar ele na produção de uma bomba, né? Porque justamente é um processo lento demais na emissão da sua energia. Onde é que a gente fala em decaimento de carbono? Quando a gente vai analisar a idade de um fóssil. Então, eu encontrei um ser vivo que já morreu há milhares de anos e eu quero saber há quanto tempo ele morreu. Então, eu avalio o teor de carbono 14 na sua composição. Quanto mais carbono 14 tem na estrutura corporal, quer dizer que ele morreu há menos tempo. Conforme o tempo vai se passando, esse carbono vai se transformando em nitrogênio. E aí a quantidade de carbono ela vai reduzindo, tá certo? Então, como é um processo lento, não faria sentido nenhum eu utilizar aí como uma fonte para uma bomba, tá? Então, a alternativa mesmo é a letra A.
Na questão número 2, ele vai falar sobre um processo aí de obtenção de óleos vegetais. Vamos ver o que ela diz a questão? A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro, tá? Então ele vai falar preparação da matéria-prima, extração de óleo bruto. Aí ele vai falar, olha, como é que eu faço? Primeiro eu faço a seleção de grãos, aí eu descasco esse grão, faço a trituração. Depois de triturar, eu cozinho esse grão, faço a prensagem dele, depois a extração e a destilação. Então são várias etapas até que os óleos vegetais possam ser obtidos, né? E aí em cada subetapa dessa, ele vai dizendo o que está ocorrendo. Então na seleção dos grãos, eu estou separando aquilo que é grão de outras coisas, por exemplo, de folhas, de galhos. Quando eu vou descascar, eu estou separando então a polpa, a parte essencial daquele grão, das suas cascas, que via de regra não interessa para a gente. E assim sucessivamente. Daí ele diz assim para a gente, olha, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias, né? Então ele quer que a gente observe e diga, olha, onde é que a polaridade das substâncias aí ela é relevante? Se a gente observar nas primeiras etapas, são todos processos mecânicos, ou seja, não depende das propriedades químicas, físico-químicas dessas substâncias. Então, selecionar grãos, descascá-los, triturar, cozinhar, sofrer a prensa, até então são processos mecânicos, não tem interferência físico-química. Agora, processos de extração e destilação estão atrelados a isso. Então, por exemplo, na extração, basicamente o que é que eu tenho? Eu tenho um grão formado por várias substâncias e eu quero remover apenas algumas delas. Nesse grão eu tenho substâncias que são polares, ou seja, se dissolvem bem em água, e substâncias que são apolares, vão se dissolver melhor em substâncias oleosas. E aí o que é que ele fala? Podemos então fazer a obtenção do óleo bruto com o hexano. O hexano é um hidrocarboneto que tem 6 carbonos na sua estrutura, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e que tem na sua estrutura uma característica apolar, ou seja, substância oleosa, de característica oleosa. E aí ela vai fazer justamente o quê? Se dissolver bem com o óleo que deseja ser extraído, ajudando a separar aquilo das moléculas que são polares, das moléculas que se dissolvem bem em água. Então, a extração parece ser a nossa resposta. Na destilação, ele vai falar em separação do óleo e do solvente, né? Aí é que tá. Nesses grãos, o solvente pode ser a água, mas pode muito bem ser outros óleos, né? Serem substâncias de polaridades intermediárias, alguns mais polares, outros mais apolares. E aí no que é que se baseia a destilação? Não é essencialmente na polaridade das substâncias, mas principalmente no ponto de fusão e ebulição. Talvez aí você se pergunte, Aquiles, mas uma coisa não implica a outra? Ser mais polar não significa ter ponto de ebulição maior? Via de regra, sim. Mas eu posso ter substâncias de ponto de ebulição muito elevadas, mesmo elas sendo apolares. Então, se eu pego um hidrocarboneto, por exemplo, que tem 25, 30 carbonos, a gente vai ter uma substância que é sólida, relativamente difícil de passá-la para a fase gasosa, para fazer então a destilação, e mesmo assim ela é apolar. Então, esse fator também conta, tá certo? Então, a gente tem que dizer aí que aquela que depende apenas da polaridade e não do tamanho da molécula, da sua massa molar, nesse caso, então, seria a letra D, a extração. A destilação, ela além de depender da polaridade, também dependeria aí do tamanho da massa molar dessa substância, por isso que a gente descarta a letra E, tá certo? As demais, como a gente já tinha falado, trituração, cozimento, prensagem, são todos processos mecânicos. Então, as propriedades físico-químicas, a polaridade desses óleos não é relevante
para aquilo que a gente está fazendo. É muito mais importante a característica daquele material. Se é sólido, se é maior, se é menor, se é mais sensível à trituração ou não. Isso é muito mais importante. Avaliações, características mecânicas, tá certo? Então vamos para a nossa próxima questão. Na questão de número 3, ele diz assim: um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia, preste atenção aqui que isso é importante, viu? Cadeia poliinsaturadas e hidroxila em carbono terminal, tá certo? Então ele está falando hidroxila em carbono terminal. São duas informações importantes para a gente chegar na nossa resposta. Aí ele diz: o catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, essas estruturas químicas aí. Então ele dá 5 estruturas químicas, tá? Um álcool, um aldeído, um outro álcool, mas dessa vez de cadeia fechada, um hidroxibenzeno, né, também conhecido como fenol, e um outro aldeído. E aí ele coloca essas 5 como alternativas. E aí pergunta, olha, qual dessa substância o empresário deve utilizar? Como é que eu vou poder, então, analisando a questão, determinar qual é a resposta correta? É se apegar às características que ele deu para essa substância. Ele está dizendo aí, ó, que essa substância ela precisa ser de cadeia poliinsaturada, ou seja, na estrutura dela devem ter ligações duplas e triplas, tá? Entre os carbonos, principalmente, né? E como ele fala poli, então não é apenas uma dupla ou apenas uma tripla, então tem que ser várias. Então esse é o primeiro ponto, a gente já pode procurar e ir descartando alternativas. Então no item 1, por exemplo, eu tenho aqui uma ligação dupla, outra ligação dupla. Então, aparentemente, mais de uma dupla já pode ser que seja essa estrutura. No item 2, a gente tem um problema, a gente só tem uma insaturação, tá? Então, a gente diz que esse seria um óleo monoinsaturado, tá? Então, talvez você observe lá no rótulo de alimentos, né? Isso é importante que a gente faça essa observação, que lá tem gorduras totais, mas também tem as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. No caso de produtos ricos em gorduras, ele ainda faz uma subdivisão. Ele diz se aquela gordura insaturada, se ela é mono ou se ela é poliinsaturada. Por que essa informação é importante na questão alimentar? Porque gorduras saturadas e insaturadas vão desencadear a produção de um tipo ou outro de colesterol. Enquanto que as gorduras saturadas favorecem a produção do LDL, considerado colesterol ruim, né? Que na verdade nem é bem ruim, a gente pode até discorrer sobre isso já já. As gorduras mono e principalmente as poliinsaturadas, elas desencadeiam a produção do HDL, que é o chamado colesterol bom. Vamos então rapidamente relembrar aí, por que colesterol ruim? Por que colesterol bom? Para fazer essa associação entre saturada, mono ou poliinsaturada. O colesterol ruim, na verdade, ele passa a ser ruim quando no sangue ele está em alta concentração. Então, o nosso corpo, para ser mais exato, a membrana plasmática das nossas células depende desse colesterol, o LDL. Então, a gente precisa ter ele no nosso sangue. O problema é que ele, em excesso, começa a obstruir os nossos vasos sanguíneos, as nossas veias e as nossas artérias. O HDL, que é considerado então um bom colesterol, que é uma lipoproteína de alta densidade, a função dele é se ligar a esse LDL, ao dito colesterol ruim, e trazê-lo de volta para o fígado. E esse HDL ele vai ser produzido com gorduras poliinsaturadas. Então, quando você pegar o seu azeite, aí um bom azeite, ele vai dizer que dentro daquelas gorduras presentes na composição do azeite, tantos porcentos ali é poliinsaturada, ou seja, uma gordura que não vai piorar o seu perfil lipídico, o seu colesterol. Ao contrário, ele vai melhorar. Na verdade, o que a gente pode te dizer é que todo óleo de origem vegetal
tem predominantemente uma característica de melhorar o nosso perfil lipídico, tá certo? Então, as gorduras de origem animal é que normalmente são saturadas e por isso colaboram para o aumento do colesterol ruim. Então, o item 2 a gente descartaria pelo fato de ser uma cadeia monoinsaturada. O 3 a gente também descartaria porque não tem nenhuma ligação dupla ou tripla. Então, é uma cadeia saturada. Na letra D, eu tenho uma estrutura de um anel benzênico. E o que essa estrutura representa? Que eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Então, ela é uma cadeia poliinsaturada. Então, em princípio, pode ser ela. E o item 5, eu tenho uma ligação dupla aqui e uma outra dupla aqui. Então, em princípio, o 5 também pode ser. Então, a gente pode ter aí como verdadeiro o item 1, o 4 e o 5. Ocorre que, além da cadeia ser poliinsaturada, ele diz que tem que ter uma hidroxila. O que é uma hidroxila? Um OH, um oxigênio ligado a um hidrogênio, ligado a um carbono terminal, ou seja, um carbono de extremidade, um carbono primário, para ser mais específico, né? E eu tenho isso onde? Eu tenho isso justamente no item 1. Esse carbono aqui, ele é um carbono terminal e ligado a ele eu tenho uma hidroxila. Então o item 1 realmente atende às duas necessidades. Enquanto que o item 4 eu não tenho um carbono terminal. Eu tenho um carbono secundário que se liga a um carbono para cima e a um carbono para baixo. Então eu não consigo atender essa necessidade. E aqui no último caso, eu nem tenho uma hidroxila terminal. Eu tenho aí uma carbonila, né? Então, automaticamente, só atende às duas necessidades aí o item 1. Eu tenho uma cadeia poliinsaturada e eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono terminal, tá certo? Então, com isso a gente mata essa questão alternativa à letra A. E aí, para a gente finalizar, na quarta questão ele diz: nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plásticos gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura, tá? Então, na verdade, aqui é uma estrutura, um monômero, né, que vai se repetindo várias e várias vezes. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear, isso é importante, viu? Um gás que é diatômico, ou seja, formado por 2 átomos, e heteronuclear, átomos diferentes, que foi recolhido em um recipiente acoplado a um tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina, ou seja, uma solução básica, né, diluída, contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Isso quer dizer que esse gás está neutralizando a base, ou seja, esse gás, na verdade, ele tem característica ácida. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou um gás carbônico, então ele reage com esse cara. E aí ele quer saber qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico. Se a gente observar só o que ele diz no enunciado, eu já elimino de cara a letra A e B, porque ele fala que é um gás diatômico heteronuclear. Então, átomos diferentes. Aqui é H2 e Cl2. Eu elimino também a letra D, porque aqui, ó, triatômico, CO2, 3 átomos, um carbono, 2 oxigênios. Restando aí como possibilidades apenas o monóxido e o HCl. Qual a informação do texto que eu utilizo para matar a questão? O fato de a substância reagir com substância alcalina, ou seja, ela é ácida. Então, monóxido de carbono, substância neutra. HCl, ácido clorídrico, uma substância extremamente ácida. Então, a alternativa correta seria aí a letra E. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra aí mais uma série de questões e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!